Tá. Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a filosofia. Na unidade anterior, estudamos a questão do racionalismo, né, de Spinoza e Leibniz, né? Vimos também que esses racionalistas defendiam a origem do conhecimento que estava na razão. Para esses filósofos, algumas ideias já nasciam com o indivíduo, independente da experiência sensível, que realmente estivesse com o mundo, isto é, o contato desses seres através da natureza ou coisas criadas pelo próprio ser humano. Então, na concepção, né, de Spinoza e Leibniz, que são racionalistas, eles acreditavam que a partir da razão que poderia desenvolver essa nova sociedade humana. Já agora a gente vai entender um pouco, né, da questão da concepção e os conhecimentos através de Hobbes e Locke. Né? A gente vai ver um pouco sobre a política, né, e o conhecimento através desses dois filósofos, né, que é muito realmente importante, né, o desenvolvimento tão filosófico também na história, né, Hobbes e Locke. Hobbes e Locke eles têm uma vasta, imensa pesquisas, né, através não só da filosofia, mas também eles desenvolveram através da história, né, as suas concepções de ideias ao longo do seu processo histórico. E vimos também não, esses filósofos lá na história que eles também fizeram um movimento chamado movimento iluminista, que a partir do momento que eles começaram a despertar o ser humano para lutar pelos seus conceitos e ideias, né, naqueles primeiros passos do movimento, para poder conseguir a tal democracia para libertar, né, a sociedade da sua ignorância. Né? Então a gente vai ver um pouco sobre esses dois filósofos aí. Como falamos, né? Eu falei anteriormente para vocês, o conhecimento se inicia pelo sentido. Comparação, bora fazer um comparativo aí entre o racionalismo e o empirismo. Já o racionalismo de Spinoza, Leibniz, René Descartes, e agora a gente vai ver um pouco do empirismo, né, de, né, Hobbes e Locke. Essas duas defesas de corrente. No racionalismo, a origem do conhecimento está realmente pela razão, ou seja, pelo próprio pensamento do homem ao se desenvolver. Ele acredita que o indivíduo, quando nasce, ele já nasce com esse saber, de acordo com a corrente racionalista desses filósofos. Algumas ideias, já que nasce desse indivíduo, é independente dessas experiências sensíveis ao longo do seu processo de desenvolvimento, chamadas de ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias que o indivíduo começa se desenvolver ao longo do seu processo de desenvolvimento, então em fase, né, de criança até chegar numa fase mais adulta. Então essas são as ideias inatas. Os principais filósofos, como falei, Descartes, Spinoza e Leibniz, defendem essa corrente racionalista, e do outro lado temos o empirismo, que é isso que a gente vai ver agora nesse conteúdo, que é a origem e fonte de todo conhecimento está na experiência sensível, que seria fundamental para o desenvolvimento dos órgãos do sentido, porque só assim que esses órgãos do sentido poderiam trazer a nossa percepção de entender as coisas que está se desenvolvendo, de acordo com esses filósofos que defendem essa corrente. As ideias que eles trazem de relação das experiências sensíveis são o desenvolvimento, né, ao longo do processo. Então, cada processo que o ser humano começa a participar é uma experiência, e com essas experiências eles podem realmente trazer, né, à tona seu desenvolvimento cognitivo, físico, né, e essa experiência vai levar esse homem a poder fazer essas suas diversas, né, critérios ao longo do processo. Principais representantes dessa corrente empirista tem Bacot, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. São os principais filósofos que defendem essa corrente empirista. Como falei, nesse capítulo a gente vai só ver a concepção de Hobbes e Locke. Mais na frente a gente ainda se aprofundar um pouco mais desses filósofos, a contribuição deles, suas obras, né, que é importante a gente fazer essas observações. Mas a gente vai tudo por passo a passo, por etapa, devagar, para a gente entender um pouco desse sentido. Já na concepção de Hobbes, esse empirista, ele diz o seguinte, né? 1588 a 1679, ele argumenta que os sentidos são a origem do conhecimento. Então, ele afirma nas suas pesquisas, né, que a partir do momento que o ser humano consegue trazer essas experiências de vida, ele pode realmente desenvolver o conhecimento das coisas, de acordo com esse filósofo, né? E a partir daí, para ele, né, pensamos e raciocinamos para entender as representações, né, das coisas que estão realmente ao nosso redor. As representações dessas coisas é produzida pelos nossos órgãos do sentido,
né? Visão, paladar, olfato, né? Não, tato, né? Todos esses sentidos, né? Nos leva a entender, a identificar as coisas que estão ao nosso redor, os objetos. Então, no momento que a gente diz a visão, a gente vê, a gente consegue entender. Ouvir, se ouvir bem, você consegue realmente desenvolver bem. Paladar, se você tem um bom paladar, você consegue dizer o que significa, se é amargo ou doce. Tato, como você pega o objeto, você sabe que aquele ali pode ser uma coisa, né, mole ou uma coisa mais profunda, ou seja, uma coisa mais resistente. Então, tudo isso, né, é que eles dizem, né, esses filósofos empiristas, que a partir desses órgãos do sentido, ele provém, né, e vai desenvolver a origem realmente do conhecimento. Ao controle da natureza, de acordo com Hobbes, ele diz o seguinte, que nos permite a nossa capacidade humana, que vai nos prover nosso raciocínio, que se chama de controlar a natureza, que é o objetivo da ciência seria ampliar nosso domínio e a partir de ampliar nosso domínio ter conhecimento a mais daquilo e então o ser humano podia ser o quê? Sobre a natureza investigar. A partir do momento que o ser humano investiga a natureza, ele vai tornar realmente as leis mais profundas, as relações das causas e efeitos, daqueles tais fenômenos que a gente ainda por vir e desconhecido esses efeitos, né? E a partir de dominar a natureza, ele vai utilizar esses métodos de investigação para seu próprio benefício, ou seja, conseguir encontrar uma verdade plena para aquelas soluções que não tinham resposta. Já Locke, né, de acordo com o filósofo inglês John Locke, 1632-1704, o ser humano adquire as ideias durante a sua vida, ou seja, do seu processo de desenvolvimento, e os órgãos do sentido faz parte desse processo. A partir daí, ele diz o seguinte, que a mente de um recém-nascido é uma espécie de folha de papel em branco. O que será realmente escrito nessa folha de papel em branco vai depender das suas experiências e percepções ao longo do seu processo de vida. A origem dessas ideias são as experiências, né, que eles colocam em dois tipos, externa, né, que são as sensações, e interna, que são as nossas reflexões. E a partir das ideias simples de sensação e de reflexão, vai nos permitir entender o material básico que vai levar ao funcionamento da mente. E a partir do funcionamento dessa mente, vamos adquirir ideias, né, sobre as tais experiências, né, e fazer uma combinação e reunir, né, essas combinações para tornar cada vez mais complexas as coisas que estão ao nosso redor, de acordo com Locke. A política desses dois filósofos, tanto Hobbes como Locke, ele caracteriza umas teorias políticas através ao longo do seu processo de estudo. Hobbes ele diz que a necessidade é o Estado. Já Locke ele já diz que o poder é legítimo, ou seja, é legitimado. E a partir daí, esses dois filósofos começam a colocar seu ponto de vista sobre a origem do Estado, a formação do Estado. Já Hobbes lança sua grande obra Leviatã, que é uma obra que escreveu sobre a questão do desenvolvimento do Estado e político, traz a natureza humana, realmente, e essa natureza humana ele transforma nessa sua grande obra como o homem é selvagem por si só e ele também diz que o homem é lobo de si próprio, a partir do momento que ele começa a devorar a sua própria espécie, que é isso que o Hobbes coloca. Então, a partir disso, ele também coloca aqui o contrato social e também coloca que o rei é soberano, que é definido da esfera maior para o menor. Então, o menor tem de obedecer realmente o que está realmente no topo da hierarquia. Já Locke diz que o poder é legítimo, ou seja, de acordo com a concepção desse filósofo Locke, o Estado vai permitir que os homens vai associar e estabelecer um contrato racional para viver tranquilo, de acordo com as leis, regras, para poder ter uma harmonia realmente no desenvolvimento do Estado. E as leis e o poder legislativo vai estabelecer essa razão. Ou seja, vai elaborar tais leis de acordo realmente com os poderes que vão estar realmente subordinados nós realmente da sociedade, ou seja, os seres humanos. Bem, como eu falei para vocês, isso é só uma parcela, é só uma introdutória que a gente vai ver mais na frente sobre o empirista Hobbes e o empirismo realmente de Locke, tá bom? Bons estudos, até a próxima aula.